meu nome é Nathalie Carvalho, eu sou arquiteta e urbanista e sou mestranda pelo programa de pós-graduação em arquitetura da UFRJ. Eu vou apresentar agora o meu trabalho intitulado Cidade Desafeto, as relações de apropriação de mulheres em praças do Rio de Janeiro, que foi feito em conjunto com a minha orientadora, doutora Ethel Pinheiro. Primeiramente, uma breve apresentação. Essa pesquisa é um recorte da minha dissertação de mestrado em andamento, que pesquisa as relações de apropriação de mulheres vítimas de violência doméstica em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro. E a questão central dessa pesquisa surgiu por conta da necessidade que nós temos de permitir o deslocamento e a vivência de minorias nos espaços da cidade de uma forma mais igualitária. Então, a análise desses locais propostos, que são o Jardim do Meia e a Praça São Salvador, que eu vou apresentar em seguida, se dá com esse intuito de compreender como que as mulheres são afetadas e afetam os espaços ao mesmo tempo e quais configurações morfológicas ou sensoriais podem ou não induzir essas mulheres a se apropriarem desses espaços. As duas praças estão localizadas na cidade do Rio de Janeiro, como nós podemos ver nesse mapa. Esse é um recorte aproximado da área. A Praça São Salvador está localizada no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, e a Praça Jardim do Meia está localizada no bairro do Meia, na zona norte do Rio de Janeiro. Essas duas praças, elas têm questões morfológicas muito diferentes, além também de questões socioeconômicas que afetam a forma como as pessoas utilizam esses espaços. Em A Mulher e a Cidade, eu trago principalmente o levantamento da questão da segurança das mulheres nos espaços públicos. A partir do momento que elas puderam sair e caminhar e se apropriar mais dos espaços públicos urbanos, elas se depararam e se deparam até hoje como um dos maiores problemas que nós temos nas cidades, que é a questão do assédio, tanto do assédio quanto do medo pela violência. Essa pesquisa, Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, mostra como que as mulheres buscam caminhos mais seguros, caminhos para melhorar a sensação de segurança, já que 68% das mulheres brasileiras que foram pesquisadas têm muito medo de saírem sozinhas à noite no bairro onde elas moram. Além disso, 80% combina com outras pessoas de fazer parte dos trajetos juntos para colaborar nessa sensação de segurança. Muitas das vezes, são buscados trajetos mais longos, mas que passam uma sensação maior de segurança, já que, de acordo com a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, 47% das mulheres brasileiras indicam ter sofrido assédio ao longo das suas vidas. Para a metodologia, está sendo utilizada a observação passiva em conjunto com perfis esquemáticos para demonstrar algumas questões morfológicas das duas praças, em conjunto com a pesquisa etnotopográfica, em conjunto com a observação passiva, né, nós fazemos anotações em cadernos de campo das nossas percepções. Em conjunto, estão sendo feitos croquis etnográficos para demonstrar melhor como que são as relações nesses espaços, né? Já que o corpo é mediador da nossa relação com o mundo. É por isso que está sendo utilizado esse conjunto metodológico para compreender melhor o que pode convocar ou não nesses espaços as relações de afeto pelas mulheres. E esse é um exemplo de um croquis etnográfico. Bom, partindo para as análises, esse é um perfil esquemático da Praça São Salvador. De cara, a gente pode ver que é um terreno plano, né? Uma praça sem desníveis, com um chafariz no centro, alguns bancos ao redor, e nas duas extremidades tem dois espaços que são semi-fechados. Nesse lado aqui direito, onde está o meu mouse, é o Parquinho das Crianças, que é a parte de onde mais saem sons na praça. E nessa outra extremidade está um pergolado com algumas vegetações em cima, que inclusive, em conjunto com a arborização ao redor, faz com que esse seja o lado mais sombreado da praça, e às vezes até bem escuro em comparação com o outro lado. Esse é o perfil esquemático do Jardim do Meia.
A primeira diferença, né, que a gente vê é que o Jardim do Meia, em comparação com a Praça São Salvador, tem um relevo acentuado, além de também ter um gradeado ao redor de toda a praça, porque a Praça São Salvador, ela é uma praça aberta, né? Ela não tem nenhum limite visível que possa ser ou não fechado. Já o Jardim do Meyer, ele tem um horário de funcionamento. Então, ele abre e fecha todos os dias e por isso tem esse gradeado em volta. Esses são alguns croquis. Nesse lado esquerdo tem três adolescentes que estavam conversando na Praça do Jardim do Meia. Como o Jardim do Meia é um local que é rodeado por muitas escolas de ensino médio, a grande maioria do público que estava usufruindo daquele espaço durante a visita eram adolescentes. Inclusive, eram adolescentes que gritavam bastante, né? Como se estavam se divertindo, a rolar algumas brigas, mas é uma grande diferença, em comparação com a Praça São Salvador, em que a maior parte dos sons emitidos são de crianças brincando. Esse daqui é um croquis de três idosas que estavam conversando na Praça São Salvador. E nas minhas anotações de campo eu chamei de Banquinho das Senhoras, né? Que é um espaço onde algumas senhoras vão para sentar e bater papo. Algumas delas em cadeiras de rodas, né, que estão com as suas acompanhantes, mas elas vão lá para se encontrar. E o que eu achei interessante é que no Jardim do Meyer também tinha um banquinho das senhoras idosas, que era logo na chegada do jardim. Essa daqui são duas imagens que eu tirei no Jardim do Meyer, mostrando duas mulheres sozinhas, e isso é uma coisa importante porque durante as duas visitas, essas foram, além de mim, é claro, as duas únicas mulheres que eu vi sozinhas em ambos os espaços. É, e eu fiquei, é claro, observando elas duas por algum tempo, e elas estavam esperando acompanhantes. E logo em seguida, né, alguns minutos depois, os acompanhantes delas chegaram. Isso é uma coisa importante porque de todas as mulheres que estavam utilizando ambos os espaços das praças, seja São Salvador, que é uma praça aberta em um espaço onde as pessoas têm um maior poder aquisitivo, com bastante supermercados, com equipamentos com lojas ao redor. E o Jardim do Meyer, que é um espaço um pouco mais segregado da área livre urbana, né? Já que um pouco mais segregado da malha urbana, já que ele, além do relevo acentuado, ele tem também o gradeado em volta, que já dá uma separação. Mas em ambas as praças, essas duas últimas mulheres que eu mostrei foram as únicas que estavam sozinhas, e mesmo assim, elas estavam esperando alguém. Os dois croquis que eu demonstrei, sejam as adolescentes, sejam as idosas, em ambos as mulheres estão sempre acompanhadas, sejam por outros homens, sejam por homens ou seja por outras mulheres. Então, elas sempre andam em conjunto. E isso também é algo que pode ser confirmado pelo dado que eu trouxe da pesquisa de que 80% das mulheres procuram outras pessoas para fazerem seus trajetos juntos. Então, mulheres vão ao banheiro juntas, mulheres vão à praça juntas, elas não vão sozinhas. E isso pode refletir uma grande questão de segurança que não só está ligada às questões morfológicas dos espaços, mas também as questões sensoriais e principalmente as questões sociais que a gente encara na nossa sociedade. Bom, é isso, né? Essa é uma pesquisa em andamento. Serão feitas mais visitas e mais análises para o artigo final. E eu queria apenas agradecer e finalizar a minha apresentação com os contatos.